Olá, sou Leonardo, sou fisioterapeuta. Hoje eu trago aqui o professor, o doutor Pedro. Ele é coordenador do mestrado de fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. Doutor Pedro, prazer ter você aqui. O doutor Pedro, na minha consideração, é o maior especialista em biomecânica, né, do Brasil. Ele que entende tudo, né, dessa parte de biomecânica. Ele deixa todo mundo nervoso, todo fisioterapeuta fica nervoso perto dele porque ele sabe demais, ele conhece tudo. Né? E é fantástico o conhecimento que ele tem. Eu conheço desde a época da faculdade. Desde a faculdade ele se, né, fica bem, né, em relação aos conhecimentos que ele tem. Né? E eu trouxe ele aqui para a gente conversar um pouquinho sobre lesões antigas. Né? Qual é? Né? E aí vem a primeira pergunta. Por que é que uma lesão, por que é que uma pessoa, depois de por exemplo, uma bursite de ombro, doutor Pedro, por que é que a pessoa não fica boa, né, se ela só tomar remédio, se ela só tomar medicação? Por que é que uma pessoa não fica boa, vamos dizer, 100%? Por que é que a pessoa só fica boa da dor e, biomecanicamente falando, ela não fica boa na parte articular? Excelente, doutor Leonardo. Primeiro, obrigado aí pelo convite, por essa troca de ideias aqui, esse bate-papo. E a gente precisa ter claro na cabeça que esses problemas, as doenças crônicas degenerativas, elas são transitórias, né? Elas são episódicas. Então, o sintoma ele vai e vem ao longo do tempo. Só que o problema, a causa, a consequência fica muitas das vezes. Então, o paciente vir procurar uma consulta com um fisioterapeuta, procurar um atendimento, só quando ele está nas últimas, muita dor, muita incapacidade para fazer as coisas, isso vai fazer no primeiro atendimento como se fosse apagar um incêndio, né? A gente vai lá tirar ele da crise. E o paciente ali acaba entendendo que esse sair da crise é cura, é tratamento. E isso não são sinônimos, não é a mesma coisa. Ficar sem aquela dor intensa, reduzir, voltar a fazer suas atividades do dia a dia, não significa que você está curado, que você resolveu 100% do problema. Muito pelo contrário. É nesse momento em que você saiu da crise mais aguda, mais forte, que você está em condições de fazer o real tratamento que vai, primeiro, lhe prevenir de novos episódios, de novas recorrências, de novas crises, e vai fazer com que você, pelo menos, aumente o espaço de tempo entre uma crise e outra, se não for possível ficar sem novas crises, né? Então, tratar o sintoma única e exclusivamente, ele é uma parte do tratamento, é a parte inicial. Mas o que realmente vai resolver, vai dar qualidade de vida para o paciente, é ele ter em mente que logo depois dessa fase inicial, ele precisa dar continuidade na manutenção do tratamento, que é o que vai habilitar ele, por exemplo, para manter uma coluna mais saudável, manter um ombro mais saudável. Saudável na questão de que ele está apto a fazer as coisas do dia a dia sem causar uma nova crise. Então ele tem que melhorar a força, tem que melhorar a mobilidade, flexibilidade. Coisas que só dá para fazer aos poucos e se somando ao longo do tempo. Na crise aguda, dói tudo. Não dá para a gente focar nisso. A gente quer tirar a dor, a inflamação ali. Mas logo depois que ele estiver apto, a gente reinicia com uma nova programação de tratamento para poder atingir esses objetivos. Perfeito. Pedro, me dá mais uma informação. Você falou sobre a questão de retornar às atividades comuns, né? E aí, eu queria te perguntar um negócio. Eu queria te perguntar uma coisa. Um paciente que vem para tratar dor, né? Vamos dizer que ele está com a dor no pescoço, certo? Ele vem para tratar a dor no pescoço. Ele toma analgésico, né? Trata a dor do pescoço e ele se considera bom. Realmente, ele fica bom se o pescoço dele não está girando até o final, se ele tem uma limitação de movimento para um lado. O outro, ele está livre. Para o lado que ele machucou, aquela torcicolo que o paciente teve, ele tratou só com anti-inflamatório, analgésico, às vezes até toma aquelas injeções de corticoide, mas ele não procurou trabalhar o movimento completo daquela articulação. Primeiro, ele fica bom e segundo, há consequência de longo prazo para isso? Essa é uma excelente pergunta, doutor Leonardo, porque isso acontece demais nesse exemplo do pescoço, mas um bem mais comum, que seja mais próximo do paciente, é o de entorse de tornozelo. As entorses mais leves, mais suaves, a pessoa geralmente costuma tratar
a automedicação ou uma pequena imobilização, um saco de gelo, e quando passa ali uma semana, não tem mais dor, não tem mais aquele hematoma grande, a pessoa acha que está boa, que ficou bem. E esse é o principal fator de risco para ela ter uma nova entorse, e uma nova, e uma nova. Isso vai afrouxar os ligamentos da articulação e com o tempo ela vai ter uma articulação instável. Sim. Qualquer coisinha ela torce o tornozelo. E aí cronificou um problema que facilmente era resolvível no começo. Né? No exemplo do pescoço, a mesma coisa. Estou sem dor. Isso é sinal de que eu estou 100% curado? Não. Você está sem um dos sintomas. Né? Se você está sem dor, mas está com um bloqueio de movimento, ao longo do tempo o que vai acontecer é que você vai desenvolver uma série de compensações. Os seus músculos, os seus ligamentos, eles todos vão entender que eles não precisam mais chegar lá naquela amplitude final. E eles acabam se acomodando nessa nova posição, nessa nova amplitude. Eles vão encurtando, diminuindo de tamanho, perdendo as suas propriedades de extensibilidade. O que acontece? Com essas compensações, você acaba tendo que usar outras articulações para poder fazer a função que aquela parou de fazer. Isso aí pode gerar problemas à distância, né? Você chegou com um problema no pescoço, aí de repente está com problema no ombro, está com problema no membro superior. É muito comum queixas de pescoço, de cervical, elas depois desenvolverem problemas no membro superior. Então, objetivamente respondendo, não, né? Está apenas sem dor por causa do remédio que tratou a dor, tratou a inflamação, isso não quer dizer que a pessoa está totalmente curada. Perfeito. E, gente, tem mais uma coisa. Ele foi puxando a entorse, eu já fui imaginando. A gente tem testes na fisioterapia, né, que faz com que a gente perceba como está a mobilidade do tornozelo. E como a mobilidade do tornozelo pode influenciar no joelho, às vezes pode influenciar no quadril. Então, não é estranho, né, eu imagino que não seja estranho uma pessoa chegar com um problema no quadril ou um problema no joelho, e talvez ser tratada por um fisioterapeuta, talvez para ganhar um pouco mais de mobilidade no tornozelo, numa lesão antiga. Não é isso, doutor Pedro? Tem sentido isso assim? Total, muito sentido. Algumas lesões de joelho e lesões de quadril, elas ocorrem por sobrecarga dessas articulações. Então imagine que um tornozelo desse que foi maltratado de uma lesão antiga, maltratado que eu digo não foi tratado adequadamente. E aí esse paciente desenvolveu como consequência um bloqueio de tornozelo. Toda vez que você sentar, levantar do sofá, de uma cadeira, subir e descer a escada, correr, andar, todos esses movimentos que nós fazemos no dia a dia precisa de movimentação completa do tornozelo. Só que esse indivíduo que teve um entorse, não tratou direito e ficou com bloqueio do movimento, o que acontece é que ele vai compensar no joelho, vai compensar no quadril e vai acabar sobrecarregando a articulação. Fazer isso uma vez não tem problema. O problema é fazer isso repetidas vezes, se acumulando ao longo do tempo. Aparece uma tendinite no joelho, aparece uma artrose no quadril. Aí quando o paciente desse chega com problema quadril e joelho, a gente vai analisar o tornozelo, está lá o bloqueio do movimento. Perfeito. Gente, essa semana eu atendi uma grande colega que é ortopedista, né? E aí ela me veio com a queixa na região da lombar, bem nessa parte de cima aqui, nessa parte, né, posterior aqui da coluna, não era bem no meio da coluna, era essa parte aqui de trás. E na avaliação com essa ortopedista, foi identificado que a musculatura da coxa dela, doutor Pedro, estava totalmente diferente da musculatura da coxa direita. A força muscular estava totalmente diferente, estava totalmente, eu não posso dizer atrofiada, estava hipotrofiada, né? Estava com uma diferença grande de força, e que numa perna ela pegava 50% a 60% mais força do que na perna esquerda. É possível que essa dor dela, e foi inclusive uma explicação dela, que eu dei a ela, né? Possivelmente a dor dela, porque ela tinha uma massa muito grande nessa região, uma massa muscular muito grande. É possível que a dor dela, por falta talvez da extensão do joelho, é possível que a dor dela venha dessa compensação de alguma forma do movimento da fraqueza muscular? Tem uma... Pela explicação inicial, eu parti do pressuposto que ela
tinha essa hipotrofia, essa diferença, essa simetria de força nas pernas, e depois que desenvolveu a dor de coluna, Isso, né? isso. Foi compensando. Então, é possível... Sem perceber, ela sem não, perceber. ela não tinha sintoma. Lesão que não, desse causa nada. isso, né? E aí, possivelmente, como durante o andar, caminhar, as atividades físicas, nós precisamos dessa simetria de força, para ela conseguir fazer as atividades, ela acabou compensando com a musculatura lateral que a gente tem aqui no Isso. tronco, e aí ela acaba elevando o quadril Isso. ao invés de fazer o movimento adequado da perna. Isso. E é possível que ela tenha sobrecarregado uma musculatura que não estava apta para fazer aquilo. Contratura muscular, tudo isso pode desenvolver queixas dolorosas na coluna. É possível perfeitamente Isso. E, acontecer. inclusive, gente, não acha estranho quando o seu profissional, o seu fisioterapeuta for tratar a sua coluna e talvez começar a tratar a força das pernas, né? Olha, é engraçado, você tem força nas pernas, né? Você está acostumado a dobrar o seu joelho, a levantar, a subir uma escada sem compensar o resto do corpo, porque o nosso corpo atinge um objetivo, não é isso? Não é isso, doutor Pedro? A nossa cabeça, ela quer caminhar até ali. Independente se você vai mancando, se você vai pulando, se você vai rastejando, a sua mente determina aquele objetivo e a gente vai alcançar, de alguma forma a gente alcança aquele objetivo, né? Independente das compensações que o seu corpo faz. E aí eu te pergunto, você tem força nas suas pernas? Será que você tem realmente habilidade em movimentar? Você deve, talvez, consultar um fisioterapeuta para saber se você é apto, se você tem força nas pernas, se você tem força nos braços, né? A gente sente muita falta de consultas preventivas na fisioterapia, não é isso, doutor Pedro? Com certeza. Às vezes você nem sabe que está precisando daquela ajuda, né? O profissional fisioterapeuta ele é habilitado para avaliar os pacientes, mesmo quando eles não têm uma dor, uma crise aguda. Muitas vezes eles têm uma série de limitações de força, de equilíbrio, de movimentação, de mobilidade, flexibilidade, que isso pode ocasionar algum problema futuro, alguma queixa de dor. Na grande maioria das vezes as pessoas só lembram de vir procurar o fisioterapeuta quando estão com dor, né? Mas é importante esclarecer a população que na maior parte das vezes você consegue uma consulta de um fisioterapeuta evitar entrar numa crise, o que é muito melhor para o paciente, é muito melhor para a gente, porque a gente vai tratar uma pessoa que não é um caso complexo, mais difícil de se resolver, a solução é mais fácil. Isso, perfeito. E, gente, se você parar para perceber, o seu corpo hoje, se você olhar aqui, minha postura sentada, olhando aqui para o doutor Pedro, a minha postura é essa, né? Eu estou com as minhas pernas dobradas, eu estou com o meu braço, talvez eu estique o meu braço aqui para talvez trazer minha manga para cá, eu movimento meu braço para pegar uma coisa aqui no armário, mas se você observar o seu dia a dia, talvez o seu corpo esteja nessa janela aqui, talvez você passou a semana, 2 semanas sem levantar o seu braço, né? Talvez você passou 1 mês, 2 meses sem esticar a sua perna, sem movimentar as suas articulações, né? E isso, doutor Pedro, deve dar algum problema no futuro. Não é possível que uma pessoa que passe, se a gente engessa um braço por 2 meses, né, 1 mês, e o braço fica duro, não é possível que uma pessoa que passe anos e anos sentado nessa posição, olha aqui, gente, ó aqui como é que eu fico, né? Se eu praticamente estou sentado e fico em pé, ó, é a mesma posição. Isso aqui deve gerar um problema. Com certeza, a gente chama isso aí de amplitudes intermediárias. O ser humano, por natureza, vive em amplitudes intermediárias. Só que o nosso corpo humano, a nossa máquina, não foi feita para isso. Nós fomos feitos para movimentar-se, né? Com o passar dos anos, a modernidade, a gente foi adotando essas posturas mais sentadas, mais sedentárias, com menos movimentações. Consequência, as articulações elas não chegam lá, elas não chegam em todo o potencial que elas têm para todas as amplitudes. Então você está acostumado nessas amplitudes intermediárias, a sua articulação precisa ser levada no máximo que ela pode num lado, o máximo que ela pode para o outro lado, em todos os sentidos que ela pode movimentar. Por quê? Porque os músculos, a cápsula, os ligamentos, todas as estruturas de uma articulação precisam chegar no máximo de extensibilidade delas para poder ter noção de propriedade de quanto elas podem ir.
Se você diz para uma articulação, ó, basta ficar nessa amplitude, ela vai entender isso. Com o passar do tempo, ela vai perdendo a capacidade de chegar na capacidade máxima dela. Ponto incrível, gente. Essas palavras chegam e me emocionam, né? E aí, gente, se você realmente quer ter saúde, se você realmente quer ter... olha, uma pessoa que passa por uma sessão com um fisioterapeuta, talvez um trabalho de mobilização articular, um trabalho de osteopatia, um trabalho de alongamento, um fisioterapeuta próximo a você, nunca esquece, né? Você vai se sentir tão bem que o seu corpo vai precisar daquilo, não por vício, mas por se sentir bem. E talvez o que você precisa hoje, até para melhorar sua autoestima, melhorar a postura, melhorar seus movimentos, se sentir melhor consigo mesmo, ser mais ativo, você precisa talvez de uma consulta com um fisioterapeuta, né? Então, procure um fisioterapeuta para poder se sentir melhor consigo mesmo. Não é isso, doutor Pedro? É importante, doutor Leonardo, lembrar e frisar a população toda que você pode procurar um fisioterapeuta diretamente, né? O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, você não precisa de requisição de ninguém, você não precisa de indicação de ninguém. Consulte o seu fisioterapeuta, se você não tem um fisioterapeuta, peça indicação de alguém que já passou por uma consulta fisioterapêutica, de algum profissional de referência para que ele possa lhe avaliar e poder lhe ajudar da melhor forma possível. Perfeito. Gente, eu agradeço demais aqui o doutor Pedro, ele ter vindo aqui no nosso espaço e depois a gente vai formar umas ideias para gravar novos vídeos com dicas, né, para a saúde, para o bem-estar. Não é isso, doutor Pedro? Você vem de novo aqui. Com certeza, eu que agradeço o convite. Viu? Valeu, gente. Um abraço.